Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa unidade 3, Formação Profissional para a Educação de Crianças, né? Da nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil. Hoje nós vamos ver dois pontos bastante interessantes quando a gente fala de formação do professor da educação infantil, né? E nós vamos perceber que essa discussão ela é bastante é, tênue, né, no sentido de que tivemos muitos avanços, mas também bastante retrocessos, né, e vivemos ainda alguns atravessamentos, né, em relação à formação desse profissional, né, da educação infantil. E é interessante a gente entender que em cada tempo e sociedade nós tivemos aí uma concepção a ser destacada, né, de educação infantil, de formação desse profissional, né, principalmente aí no final dos anos 90, quando nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases em 1996, né, que trouxe aí de uma forma bastante clara, né, a necessidade da formação desse profissional, né, quando ela nos diz que serão admitidos professores habilitados em nível superior, formados em treinamento em serviço nessa década da educação. O que é essa década da educação estabelecida na lei? A lei ela foi implantada em 96, né? Essa lei ela estabelece que do ano de 97 até 2007, né, nós precisamos ter essas políticas de formação para educação básica e mais acirradas, né, prevendo a formação dos quadros docentes em nível superior, né? Com isso, essa lei também cria uma nova modalidade de curso, que é o curso normal superior. Antes nós tínhamos, né, o curso normal de nível médio, né, o popularmente conhecido como curso de magistério, né? É, Ainda temos algumas iniciativas isoladas desses cursos, né, de nível médio hoje, em algumas escolas estaduais, mas em sua grande maioria não é ofertado mais, assim como o curso normal superior, né? Eu não consigo precisar para vocês com certeza se temos alguma instituição que ainda oferece esse curso, mas eu acredito por experiência que não temos mais a oferta desse curso normal superior, né? Se houver, são iniciativas bastante isoladas, né, a nível nacional, né? Não tem mais tanta envergadura como os cursos de pedagogia para a formação do profissional da educação infantil, embora ainda se admita, né, profissionais com formação em nível médio e nível normal superior na condução da educação nessa etapa de educação infantil, nessa etapa, né, da educação básica aí, que é a educação infantil, né? Vai ser muito comum, por exemplo, vocês adentrarem um espaço escolar e encontrarem colegas professores com formação em nível médio, magistério ou concurso normal superior, né? Porque são pessoas que vêm de uma política ali do início dos anos 2, final dos anos 90, início dos anos 2000, na qual houve uma expansão muito grande, né, na formação desses cursos aí para o profissional de educação infantil, né? Nós temos também, né, bastante interessante na Lei de Diretrizes e Bases de 96, algumas clarificações a respeito da educação, a respeito do profissional, né, como lá no artigo 29, por exemplo, que nós temos aí a educação infantil como primeira etapa da educação básica e com finalidade de desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, né? E aí nós percebemos que nós já temos na letra da lei a criança até os 5 anos, mas sabido que isso foi uma alteração, né, acontecida posteriormente à implantação da lei, né, haja vista que essa lei, ela traz na sua concepção original a criança até os 6 anos, né,
após isso, após alguns anos, nós tivemos uma modificação aí para essa faixa etária que é o que se concebe hoje, que é de 0 a 5 anos, né? No título 6 dessa mesma lei, nós temos aí uma caracterização dos profissionais da educação, né? E o artigo 61, né, lá no inciso primeiro, ele vai nos dizer que entende-se como como profissionais da educação, né, professores habilitados em nível médio ou superior, né, para docência em educação infantil e nos anos fundamental e médio. Subsequentemente, nós temos o artigo 62, que traz a formação de docentes para atuar na educação básica, né, como sendo em nível superior, né, em curso de licenciatura plena, nós tínhamos a, essa denominação de licenciatura plena para diferenciar de cursos que eram ministrados, né, há alguns anos atrás, chamados de licenciatura curta. Hoje não temos mais, né? Hoje os nossos cursos eles perdem essas nomenclaturas adicionais de curta e plena e passa a ser apenas licenciatura em e vem seguido da área como curso de vocês, licenciatura em pedagogia, né? Admitido como formação mínima, né, para o exercício da educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Por isso que eu fiz a menção a vocês, que vocês ainda vão encontrar nas escolas, né, profissionais com esse tipo de formação e que é perfeitamente aceitável na letra da legislação, né? Então, o processo de formação de professores ele vem se desenrolando aí, né, ao longo, principalmente do século XX, né, sob a epígrafe de um pensamento científico moderno, né, e não somente de maneira técnica, né, é, e, né? E essa prática da docência, ela vem aí permeada por várias questões, né? Como lá em 94, por exemplo, nós tivemos um documento anterior à LDB, que é chamado de referenciais para a formação de professores, que traz aí 3 polos de sustentação da formação do professor para a educação infantil, né? Que são esses conhecimentos básicos das ciências, como matemática, língua portuguesa, ciências naturais e sociais, né, os conhecimentos necessários para o trabalho com a criança, que advém das ciências sociais, né, como antropologia, psicologia, a saúde, a história, os estudos da linguagem, né, e os valores e saberes culturais dos professores, ou seja, aquilo que já se traz da experiência prática, né? Então, isso, apesar de ser um documento de 1994, a gente percebe que é bastante atual, porque existe sim essa necessidade de inclusão dos saberes oriundos da prática, né? Na formação do profissional da educação infantil, bem como os saberes oriundos das ciências humanas e também aqueles das ciências, né, das ciências básicas aí como a matemática, né, a linguagem, enfim. Então vocês vão perceber com isso que a formação, né, para a educação infantil ela é bastante generalista, né? Esse professor da educação infantil ele tem que estar atento a vários campos do saber numa perspectiva de formação integral dessa criança. Bastante responsabilidade, né? É um curso bastante é, generalista, né? Na qual as discussões elas permeiam vários campos do saber, né? Bom, e aí nas demais décadas nós temos a implementação de uma política diretiva para a educação infantil, principalmente após a Lei de Diretrizes e Bases de 96. Claro, nós temos um grande marco, que é a Constituição de 88, porque é aí que se garante realmente o direito da criança à educação. Então é a partir daí que nós vamos ter aí grandes expoentes legislativos em respeito à educação infantil, né? Mas antes da gente prosseguir, é bastante interessante a gente conceituar um termo chamado jardim de infância, né? Porque vocês vão encontrar muito isso nas literaturas, né? O que que são, o que foram, na verdade, esses jardins de infância? Porque se eu trazer essa discussão para o tempo atual, ela não é mais pertinente.
porque o conceito de educação que a gente tem hoje, ele passa um pouco distante dos jardins de infância, porque o Froebel, né, que foi o educador alemão que, na primeira metade do século XIX, instituiu esses sistemas de jardins de infância, né, ele concebia a criança como uma planta que precisava ser cuidada, regada, né, receber água, estar em solo rico, né, para nutrição e ter a luz do sol na medida certa. Um pouco infantilizada demais essa concepção, mas que serviu durante muito tempo na educação infantil. O que a gente tem hoje se diferencia muito dessa concepção de educação, né? Porque nós prezamos muito pela autonomia, né? A partir principalmente dos referenciais curriculares nacionais, né? Como um orientador bastante complexo e completo para a educação infantil, né? Que vem aí cumprindo uma prerrogativa legal da LDB de 96. Então, nós prezamos muito pela autonomia, ainda que essa criança, né? Ainda que nós estamos falando de um sujeito aí entre 0 e 5 anos, né? Nós precisamos desenvolver esse sentimento de autonomia, né? Nós precisamos entender que além de cuidar, né, nós precisamos educar as crianças, né? E isso se faz num processo de brincadeira, num processo lúdico, que é o que a gente vai ver no próximo ponto, né? Com isso, ao longo do tempo, nós pensamos aí qual a identidade desse professor da educação infantil, né? O que é necessário para que esse professor ele se constitua, né, de uma forma até rigorosamente estruturada mesmo, né? Porque é muito perigoso que nós não tenhamos uma concepção de identidade do profissional docente, porque nós podemos cair novamente na falácia da vocação, né? De que é apenas necessário a vocação, né? O sentimento de cuidar, de que é necessária a disponibilidade de cuidar, de que é necessário apenas isso para desenvolver as atividades na educação infantil. E não é bem assim. Nós estamos falando de uma profissão. Embora o caráter de profissão, né, desse educador da educação infantil, ele tenha passado por uma linha irregular e muitas vezes caótica no cenário brasileiro, porque ao mesmo tempo em que se avança, se recua muito também, né? Então, até adquirir esse status de profissão, nós tivemos aí uns percalços muito grandes, né? Então, nós precisamos entender que a identidade profissional desse professor de educação infantil, né, ela se configura uma forma de ser e fazer a profissão, né? Ou seja, eu sou a minha profissão, né? Eu faço a minha profissão, eu não ando ao sabor, né, de imaginários sociais que se perpassam ao longo dos anos, ao longo dos séculos, das décadas e dos tempos e espaços, né? Então, para isso, né, para que essa identidade profissional ela seja consolidada, nós precisamos que esse sujeito, né, educador da educação infantil, ele pense o seu contexto sociopolítico, né? Ele tenha essa consciência crítica, social, política, né? Ele entenda um espaço de construção de maneira de ser e estar na profissão, né? Ele entenda também o significado social da profissão, né? Isso é bastante importante para que ele desenvolva também uma cultura do grupo de pertença profissional, né? Ou seja, eu não sou apenas mais um na multidão, eu tenho um grupo, né, de pessoas que desenvolvem a mesma função que eu. Então, nós somos juntos aí nós fazemos a força, né? Nós conseguimos aí institucionalizar a profissão e entender também que essa profissão ela perpassa, né, a, a vida do sujeito em todos os sentidos, né? Desde a escolha da profissão, passa pela formação inicial, né? E pelos diferentes espaços, né, onde desenvolve a profissão. Entender também que essa identidade ela é construída sobre os saberes profissionais e sobre as atribuições de ordem ética e deontológica, né? E nós temos também dimensões complementares na construção dessa identidade,
né, que é o trabalho concreto, e o nível da representação que se tem socialmente dessa profissão, né. Tardif, né, Maurice Tardif, que é um filósofo canadense, ele, eu acredito que nada mais pertinente do que as ideias dele para poder finalizar essa discussão, né? Finalizar, na verdade, esse momento de aula, né? Porque eu acredito e espero que ele seja apenas o pontapé inicial para que despertem em vocês esse sentimento de busca, de criticidade e de entender mais a fundo os fundamentos da educação infantil, né? Então, Tardif, ele é muito claro quando ele diz, né, que a verdadeira profissionalização, né, da docência, ela só será possível quando os conhecimentos dos profissionais, aqueles oriundos da prática, do trabalho, do labor, né, forem revelados e integrados nos currículos de formação docente na licenciatura, né? Então, para ele, esses conhecimentos acadêmicos, eles tendem a sobrepor os conhecimentos oriundos da prática, né? E um não funciona sem o outro, porque senão nós corremos o risco de cair numa prática academicista, se a formação ela for levada apenas para o lado dos saberes acadêmicos, ou nós corremos o risco também de a profissão se tornar aí uma objeto de interpretação e valoração pessoal, se for apenas conduzido ao sabor do entendimento de cada sujeito. Então, ele diz que a união dessas duas coisas é extremamente importante, né? E, e traz minimamente as chances dessa formação profissional dar certo, né? E estar alocada ali de forma contextualizada, interdisciplinar, né? Dentro do contexto ali da criança, né? Então, ele traz para nós também, né, que é importante saber que os saberes pessoais dos professores são importantes na condução da identidade profissional, né? Aqueles adquiridos na família, no ambiente de vida, né? Através da história de vida e pela socialização primária. Ele fala também dos saberes provenientes da formação escolar anterior, né? A escola primária e secundária, né? Os estudos pós-secundários, né? Adquiridos ali através da socialização pré-profissional, né? No período anterior à profissão, os saberes provenientes da formação profissional para o magistério, né, que são aqueles conhecimentos, né, que você adquire nos estágios, nos cursos de reciclagem, né, os saberes provenientes também de programas e livros didáticos, né, e os saberes provenientes da própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, entendendo a formação profissional como um grande processo de reflexão, né? Então aí nós conseguimos entender essa importância, né, da formação profissional para a educação de crianças, no entendimento de que se faz da extrema relevância a gente pensar que essa formação ela se dá ao mesmo tempo em que se constitui a identidade profissional desse professor, né, da educação infantil, né? Então, eu finalizo aqui esse momento, né, e voltamos em outro momento para discutir sobre a importância do lúdico no processo para aquisição das habilidades de leitura e de escrita. Abraço, até a próxima aula.